Primeira coisa que eu acho que é o mais imprescindível do LinkedIn. O algoritmo do LinkedIn, ele valoriza essa parte de conteúdo, tanto que, se eu curtir ou comentar um post no LinkedIn, ele tem poder de compartilhamento. Então, você nem precisa clicar no compartilhar de um post se você não quiser, tá? Se você deixar um comentário lá no post daquela pessoa, aquele post passa a aparecer para os seus seguidores. Leandro comentou fulano de não sei o que lá no post de não sei quem. E aí o que acontece? É meio que o Leandro endossou aquele post. Então eu que sou seguidor do Leandro, o Leandro continua no meu radar. Nossa, esse Leandro tá sempre ativo. Você pode não ter feito um post, cara, mas só de você comentar algo, o pessoal já fica assim, ó. Caramba, deixa eu ver o que o Leandro comentou. Se o Leandro comentou, eu confio muito nele, deixa eu ver qual foi o post. Por isso que às vezes um comentário só, às vezes por comentar, não compensa. É legal a gente trabalhar alguns comentários bacanas sobre o assunto, porque a gente pode estar sendo avaliado por esses comentários que a gente fez. Porque você vai começar a aparecer pra gente que nunca te viu na vida. Tem gente que tem 500 seguidores no LinkedIn, faz um post e dá 3 mil de alcance. Como é que eu alcancei 3 mil pessoas? É que cada curtida e comentário amplificou o seu alcance para pessoas que ainda não te seguem. Por isso que quando a gente fala de algoritmo do LinkedIn, Leandro, o que eu falo? A gente precisa aumentar a nossa rede para além de quem nos conhece. As pessoas ainda veem o LinkedIn como Instagram. Ah, o meu perfil é fechado, eu só aceito quem eu conheço. Só que o LinkedIn, meu caro, se a gente está falando de negócio, às vezes aquela pessoa não é da minha área. Só pediu conexão. Só para quem me conhece. Só para quem me conhece e só para quem tem algum fit com o meu negócio. Então, por exemplo, eu vendo um produto, mas tem um advogado me solicitando conexão. Se você olhar o perfil da pessoa, não é um perfil fake, você vê que tem informação, às vezes um post recente, a pessoa preenche, você vê que não é um spam, às vezes aquela pessoa que só está colecionando conexões e não tem nem foto nem nada, faz uma pré-análise, se aceitou o convite, não aceite apenas, manda uma mensagem e fala, poxa, Leandro, ô Daniel, obrigado aí pela conexão e tudo mais, e só uma curiosidade, como é que você chegou ao meu perfil? Cara, eu faço isso, e a galera responde. Porque daí elas veem. Porque é uma pergunta interessante, né? Interessante. Abre uma conversa. E sem vender nada, sem compre. E não é obrigado por conectar na minha rede. Eu acho isso muito frio. Não, muito básico. É quase que uma resposta padrão. Né? Exato. Eu acabo fazendo uma pesquisa, porque eu estou descobrindo de onde as pessoas estão fonte, chegando. O canal. Exato. Mas o que é legal? Quando essas pessoas se conectam e você adiciona, essas pessoas elas entram para sua rede, e aí lembre-se, por entrarem na sua rede, elas passam a ver os seus posts. Então, suponhamos que você postou um assunto de vendas, algum dado, alguma ferramenta nova, que essa pessoa achou interessante, mesmo que ela não seja de vendas, e ela curtiu. Aí o post começa a aparecer para os seguidores dela. Será que ela não tem ninguém de vendas na base dela? Será que ela não tem ninguém que segue ela, que de repente descobre que o Leandro existe e vai seguir o Leandro porque o advogado X curtiu o post do Leandro ou comentou? Então eu sempre falo que é uma ramificação mesmo. Aquelas pessoas que estão conectadas com você no LinkedIn, curtem e comentam, pode levar seu post para pessoas que nunca chegariam até você de imediato. Por isso que o LinkedIn calcula aquela conexão de primeiro, segundo e terceiro grau. Conexão de primeiro grau, ele é seu amigo. Segundo grau, tem algum amigo em comum. Terceiro grau, você não tem nenhum amigo em comum. Para você entender a sua distância de cada pessoa. Mas eu sempre falo, vamos trabalhar uma rede um pouco mais ampla. Porque, de novo, você pode expandir o seu alcance por causa disso e com isso vender mais. E tem aquela teoria que você tá a 6 conexões de qualquer pessoa do planeta, né? Nossa, é verdade. Imagina em rede social, então. Não, até legal você falar isso, Daniel, porque olha uma experiência que eu tive. E eu cito isso nas palestras porque eu falo, gente, não tenham medo de abordar pessoas no LinkedIn. E por que eu falo essa frase? 2019, o LinkedIn lançou a ferramenta de live. E aí eles falaram assim, gente, a ferramenta de live, por enquanto, vai ser para algumas pessoas. Então eles pegaram alguns top voices e perguntaram, quer que a gente libera para você testar? Eu falei, pô, quero testar agora. Como é que é? Ah, você precisa de um app de terceiros, baixa no iPhone e tal. Cara, na época eu nem tinha iPhone. Eu tinha só Android mesmo. Aí eu fui emprestar um iPhone de alguém para poder fazer a live. Prestar mesmo assim, que eu falei assim, depois eu compro se funcionar legal. Emprestei um iPhone. E aí eu peguei e falei assim, mas quem que eu vou fazer minha primeira live no LinkedIn, ferramenta nova? Eu falei, quer saber? Eu vou entrevistar uma empresária que eu admiro pra caramba e eu queria muito conversar com ela, que eu acho muito legal o trabalho dela, inclusive no LinkedIn. E mandei uma mensagem privada pra Luísa Helena Trajano, cara. No LinkedIn. Mandei, oi Luísa, sou o Cristiano, olha, eu queria fazer uma entrevista contigo pra minha live no LinkedIn. E gente, eu tinha acabado de virar Top Voice, eu tinha poucos seguidores ainda, porque quando eu virei Top Voice, eu não era milionário de seguidores, eu tinha 4 mil seguidores no máximo, e isso depois que foi crescendo e tal. Cara, de repente a Luísa Helena Trajano, que naquela época tava lá, Shark Tank, tudo quanto é lugar. Quem é o Cristiano Santos querendo fazer uma live no LinkedIn, que nem existia essa ferramenta ainda? Eu pensei, ela nunca vai responder, mas vou tentar.
Cara, uma semana depois me responderam. Oi, Cristiano. Chama meu assessor e ele vai conversar com você para você vir aqui no escritório em São Paulo fazer uma entrevista comigo. Aí eu chamei o assessor dela, o Ricardo, conversamos. Aí eu fui no escritório dela, aí eu tenho a foto de nós dois no escritório dela fazendo a live, e eu ponho isso na palestra e o pessoal fica assim, nossa, eu não vou ter mais medo de abordar ninguém, cara, depois dessa. Aí lá eu perguntei, eu falei assim, por que vocês toparam? Ela falou assim, a primeira coisa que eu e meu assessor fizemos foi, quem é esse Cristiano? E foram fuçar o meu perfil do LinkedIn. E aí diz que ele falou assim, olha, ele tem post recente aqui, eu vejo que ele posta umas coisas legais, não tem muita polêmica, porque a Luísa não pode se envolver com alguém que tem as polêmicas. Ó, de novo as polêmicas podendo atrapalhar, fechar o negócio. Exato. Aí ela falou assim, então a gente topou com você, falou assim, olha, ele tem uma autoridade ali construída e tal. E aí, adivinha? Daqui a pouco eu fiz a live com ela, fizemos lá e tudo mais, e eu uso isso. Aí um rapaz que estava assistindo minha palestra em Porto Alegre, ele tinha uma empresa lá, que eu não lembro se era alguma coisa relacionada a bobinas, alguma coisa assim, que eu sei que era coisa grande, assim, era aquelas coisas que eles fecham lotes grandes para as empresas metalúrgicas e tudo mais. Aí ele pegou e falou assim, Cris, eu vi sua palestra, e ele falou assim, eu vou fazer isso que você falou. Eu tinha meio vergonha de adicionar os CEOs ou os caras das empresas, assim, tal, no meu LinkedIn. Vou preencher ele primeiro melhor e vou adicionar. Cara, não deu 3 meses depois, ele mandou uma mensagem para mim e falou, um dos CEOs que eu mandei mensagem me respondeu e eu consegui marcar uma reunião com ele. Cris, fechamos um negócio de 2 milhões de reais. Puta, nossa empresa anual. Pariu. E ele falou isso pra mim com uma felicidade. Eu tenho o nome dele, tenho todo o depoimento dele, mas ele contou com uma realidade da coisa. Por quê? Porque, de novo, essa oportunidade já estava lá, só que às vezes estava na distância de ele fazer uma conexão. A gente não fala muito de lead em venda? A gente não tem lá o funil e coloca um monte de lead para a gente depois ter a taxa de conversão? A gente tem que enxergar o LinkedIn assim também. Eu quero escrever para 10 CEOs. Pode ser que só um responda, mas já é um. Já tem um CEO a mais. Já é 10% de conversão, meu amigo. De 10, um responder já é 10% de conversão. Então, assim, a gente tem que trabalhar isso também. Vai mandando as conexões e conversa com a galera, entendeu? Mas você acha que é isso que abre portas, né? É assim que o LinkedIn funciona, de você conectar e puxar a conversa. Esse network digital, ele não... Ainda mais num momento atual em que, você abre o LinkedIn, tem 3, 4 mensagens genéricas. Você não acha que o network digital ficou meio superficial? Ele ficou superficial e ele ficou assim, por exemplo, a pessoa já olha com desconfiança. Ela já olha para a mensagem e já fala, o que ele vai me vender? Ele já olha como se fosse um spam. Ainda mais quem tem no cargo vendedor, closer, SDR, né? Tem esses termos muito agressivos, né? Exatamente. Por isso que a gente fala que o processo de vendas, principalmente no LinkedIn, é aquela coisa que a gente fala muito do venda sem vender. Certo. É aquela coisa de, por exemplo, você conectar com uma pessoa. Você falou uma coisa nos bastidores, Daniel, até queria que depois você falasse aqui com a gente, que eu achei muito legal. Na hora de escrever a mensagem para a pessoa, ao invés de a gente escrever uma mensagem muito genérica, muito robótica, e só colocando informações sobre nós, eu sou isso, sou aquilo, sou da empresa tal, tenho os melhores serviços para vocês, por que a gente não olha o perfil daquela pessoa que a gente está conectando, pesca alguma coisa legal de algum post que ela fez, de alguma informação? Sabe por que eu estou dizendo isso? Você viu que quando você começou a ler a abertura para mim da apresentação do Cris, qual que foi minha maior surpresa? Nossa, você pegou uns detalhes ali que eu não imaginava. Tu ali me quebrou. Se eu tinha qualquer argumento, eu falava assim, meu Deus, o cara pesquisou sobre mim. E a gente se sente valorizado. Então, às vezes, a gente fazer isso na mensagem inicial é muito importante. Coloque atenção no outro. Você até se quer citar, Daniel? Foi muito legal, né, velho? Eu falei pra ele que quando eu tô indo pro inbox do LinkedIn, pelo fato de grande parte dos inbox estar sendo escrito por IA, eu, de propósito, deixo erros humanos que descaracteriza o uso de IA. Então, se eu for mandar uma mensagem para você, ao invés de escrever Leandro, eu escrevo Leandrão, escrevo Leandro com 2, 3 O no final. Fala, Leandro! A IA não faz isso. Começa com letra minúscula, não põe os pontos final, abrevia 2, 3 palavras, fica mais pessoal, acaba com a chance de ter sido uma IA, né? Exato. E se você cita alguma coisa ali do perfil da pessoa, o cara fala, pô, é uma mensagem que se destaca, né, Lê? É uma mensagem que se destaca no meio de um monte de isso que eu ia falar, porque, igual você falou, Leandro, as pessoas ficam meio assim, cabreiras com o networking digital e meio enjoadas. Mas daí, quando ela vê uma mensagem desse tipo no meio, é a que ela vai dar atenção. A gente faz isso. Eu, no meu dia a dia, faço isso. Tem mensagens que a pessoa me escreve que eu já na hora já respondo. Hoje, no meu celular, para eu poder conseguir controlar melhor esse meu social selling, notificação, enquanto a minha tela está apagada, só chega de 2 coisas. DMs do Instagram e DMs do LinkedIn. Só.
Até o WhatsApp, de vez em quando, como o WhatsApp é uma coisa diferente, de vez em quando eu mesmo vou lá no WhatsApp, já clico e já olho tal, porque às vezes no WhatsApp tem tantas conversas acontecendo de tanta coisa que se elas virem como notificação, pode ser que eu me perca. Então o WhatsApp é mais rápido. Então eu mesmo tenho um cuidado de a cada tempinho ir lá no WhatsApp e ver como é que tá. Como é que tá meu WhatsApp? Deixa eu ver como é que tá a história, né? Somos dois. Né? Aí eu bato o olho rapidinho, já, como eu uso muitas etiquetas do WhatsApp Business, pela corzinha da etiqueta eu sei. Eu coloco, quando é negócio, eu coloco uma etiqueta verdinha, que eu sei, dinheiro. Aí já fica assim, aí você clica, eu já clico na hora. E aí, por que eu falo que a DM do Instagram e a DM do LinkedIn são as únicas que vem notificação? Porque, meu amigo, se a pessoa parou para te escrever uma DM no Instagram ou no LinkedIn, muitas vezes pode ser ali que ela tá começando um contato para pedir orçamento, para pedir algum produto ou serviço, e essa eu quero ver de imediato, porque chama atenção demais em rede social quando você responde rápido. Eles falam, nossa, pensei que você nem ia me responder e tudo mais. Então, isso que você falou da gente colocar atenção no outro é a primeira coisa. E segundo, né, cara? Vai despretensioso, mesmo que demore um pouco. Em rede social, às vezes, o tempo de maturação de um lead é maior. E às vezes as pessoas não querem. Uma vez, uma pessoa me mandou uma mensagem e falou assim, te assisti num podcast. Aí eu falei assim, poderia escrever o quê? Nossa, que legal, obrigado. Ela falou assim, te assisti num podcast, quero me conectar com você. Aí eu falei assim, poxa, obrigado. Qual foi o podcast? Ah, Cris, foi o podcast tal. Nossa, sério? Foi aquele que, inclusive, nós falamos sobre tal coisa e tal. Cara, de verdade, agora eu vou te falar uma coisa sobre o meu processo de administração de social selling. Como eu vivo muito intensamente cada uma das entregas que eu tô fazendo, cara, às vezes eu consigo lembrar do evento em 2018, daí eu falo assim, foi aquele em Porto Alegre que era num teatro assim? E aí a pessoa fica... Meu Deus, caramba. É um humano, né? E aí eu falei, é aquele lá que eu falei sobre tal coisa? Foi esse mesmo, Cris. Inclusive, eu até assim, usei uma parte do que você falou, que eu sou professor, e eu falei na ETEC para os meus alunos jovens sobre a importância tal das redes sociais e do posicionamento e tal. Eu falei assim, sério? E o que eles acharam? Não, cara, olha aqui a foto dele, postou a foto dele com os alunos. Oh, desculpa aqui. Ele postou a foto dele com os alunos. Eu falei assim, cara, é muito legal falar com um jovem, né, não sei o que e tal. Ele falou assim, inclusive hoje eu vou ter outra palestra, outro papo com eles. Eu falei assim, quer fazer o seguinte? Pega aqui esse material aqui, ó, que eu fiz uma palestra recentemente, pega esse material que eu compartilhei com a galera, se quiser pegar alguma coisa aqui, pode pescar. Pô, sério mesmo? Obrigado, eu vou te referenciar lá. Beleza. No outro dia de manhã ele manda. Cris, foi muito legal, olha a foto dessa turma agora. E deixa eu te falar uma coisa, eu sou do C6 Bank. Eu queria falar contigo até se de repente você não faria um treinamento disso para os nossos colaboradores. E adivinha? Orçamento. Só começou com uma mensagem falando, te assisti no podcast e quero conectar. Eu poderia morrer no obrigado, meu irmão. Entende? Só que eu também não fui... Cara, em que momento que eu ofereci algum serviço meu pra ele? Hoje, antes de eu vir aqui pro podcast, uma moça me chamou no WhatsApp e ela falou exatamente isso. Cristiano, eu trabalho com tal coisa, nós temos uma empresa aqui e um rapaz te indicou o seu telefone que eu queria descobrir umas ferramentas e tal para poder trabalhar aqui na minha empresa. Aí eu peguei e respondi para ela. Eu falei, olha que legal que ele me indicou, mas deixa eu só te explicar. É que eu oficialmente trabalho com palestra, workshop e tal. Eu não faço gerenciamento diretamente de um cliente, um gerenciamento de ferramenta de uma conta, exato, e tudo mais e tal. Mas olha, agradeço muito você ter confiado em mim e tal. Aí ela mandou um áudio. No WhatsApp? Ai, Cristiano, eu entendi, desculpa, meio rindo assim. Desculpa, mas então você trabalha com palestra sobre isso? Você treina na empresa? Aí, como ela mandou em áudio, eu mandei em áudio. Até vi você lá na sua palestra, contando lá assim, ó, vi suas dicas lá. Eu falei assim, ela mandou em áudio, eu mandei em áudio e falei pra ela, falei assim, pô, que legal, então, eu faço isso e aquilo. Aí a moça agora tá pedindo um orçamento pra empresa. Não era sobre isso, mas, de novo, a gente tem que tomar muito cuidado se a nossa mensagem não tá muito assim, ó. A pessoa pergunta uma coisa, oi, peraí, você quer o quê? Peraí, eu já te ofereço. Na rede social pode criar um afastamento. Dá uma ansiedade, que no primeiro momento você fala assim, meu Deus, eu preciso vender, nós precisamos, todos nós. Mas conforme você vai construindo uma base, cara, você vai demorando. Mas depois que você começa a construir uma base de social selling, chega um momento de maturação que quando tu vê, as pessoas estão te chamando. E aí eu ia te falar uma coisa, do venda sem vender. Aí às vezes você tem aquelas conexões todas, em vez de ficar no inbox dela oferecendo coisa, vá postando na sua rede social o que você está entregando. Vá postando na sua rede social onde tem um cliente feliz, nutrindo, porque essas pessoas vão ver passando na timeline delas e às vezes o concorrente nem posta no LinkedIn. Quando ela precisar daquele serviço, quem que ela vai lembrar? Nossa, eu sigo um cara aí que, meu Deus, eles têm um produto na empresa deles lá e eu vejo que esse cara só vende. Esse cara tá nos principais eventos, só tem clientão, eu vi as marcas que eles atendem. Tem que divulgar, cara. Tem que fazer marketing pessoal. E é mais fácil você se relacionar
antes de vender do que tentar vender para quem você não tem relacionamento nenhum. Perfeito. Né? Principalmente se você está fazendo um contato gelado dentro de uma rede social, né? Gostei, cara. Acho que lá não é nem contato frio. O da rede social a gente tem que pôr num nível abaixo. É geladíssimo. É gelado. É escrito, é por mensagens, é por letras, entendeu? É dificílimo num primeiro momento a pessoa criar uma empatia contigo. Então, rede social é uma construção. Meu cara, em 2014, eu tinha 1, 2 likes no meu LinkedIn quando eu postava. E eu ia lá, postava de novo. E eu postava uma dica de rede social que eu vi uma ferramenta nova. Constância e consistência, né? 12 anos, cara. 12 anos pra hoje o LinkedIn ter se tornado uma máquina de vendas pra mim. E aí, curtiu esse conteúdo? E se eu te contar que tem muito mais lá no nosso canal do YouTube do Papo de Vendedor? Faz o seguinte, clica no primeiro link e acompanha esse conteúdo para você assistir o episódio completo. Agora, se você quer treinar vendas comigo e com o Daniel Mestre, conheça agora a Academia Super Vendedores, um local onde você vai ter diversos treinamentos de vendas para te ajudar em cada etapa do seu processo de vendas, do seu funil de vendas. Um treinamento que tem tudo disponível e, além disso, você vai estar comigo e com o Dani uma vez por mês, online e ao vivo, para a gente poder coordenar, para a gente poder te entregar mais conteúdo de valor e te ajudar a treinar vendas de forma muito profissional. Tamo junto? Clica no segundo link para você conhecer a Academia Super Vendedores.